Olá, me chamo Pedro Augusto Scalcon, aqui comigo está o Ricardo Martos Gramelmaier, e a gente está aqui para apresentar o nosso projeto final da disciplina de lógica reconfigurável. Nesse caso aqui, a gente escolheu como projeto final um software de criptografia é, na DE2, onde a gente tem um servidor e um cliente, a gente envia os arquivos a serem criptografados ou descriptografados e a placa faz esse trabalho para nós, usando XT, ou Extended Tiny Encryption Algorithm. Tá. Falando um pouco, né, da estrutura de diretórios, né, a gente tem a DE2net, que é a pasta principal, onde tem o QSystem, o system do sistema, a configuração com NIOS e etc. E dentro dela vai ter o Board Support Package e o XT. Tem também o nosso user hardware, né, que é quem de fato faz a criptografia em VHDL, que é o XT Encipher e o Decipher. Um faz a encriptação e outro faz a decriptação. E dentro deles a gente vai ter o Core, que é onde realmente fica a parte da matemática pesada, e o Avalon, que é basicamente a configuração com o NIOS, a comunicação com o NIOS. E ali arquivos de teste e output são só arquivos de exemplo, placeholder, e a webpage é o nosso servidor Python e o front-end misturado. Aqui a gente vai seguir um passo a passo que está no nosso README, tanto como estrutura da nossa apresentação, como se alguém quiser reproduzir esse projeto. Então, o primeiro passo, a gente vai começar na nossa pasta ali de web page, a gente vai abrir dois terminais, um para rodar o nosso front-end e também o outro para rodar o nosso servidor. Para isso, a gente vai precisar, caso vocês não tenham instalado, precisa rodar ali um npm install e também um pip install desses pacotes aqui, Cryptography, Flask, Flask Core. É, todos esses na pasta ali do web page. Então, vamos dar um npm start aí. Ele vai abrir o nosso front-end. Antes de iniciar o servidor, mostra certinho o IP para eles. Ah, sim, sim. É verdade. Antes da gente iniciar o servidor, depois que você já instalou os pacotes, nesse arquivo server.py, você precisa mudar aqui para o IP da sua máquina. E um Roda um detalhe ipconfig. importante, isso, um detalhe importante que a gente, para conseguir fazer esse IP ser configurado, a gente pegou o roteador do professor, conectou um cabo internet no computador e no roteador, e também conectou o Ethernet no computador, na placa e no roteador. Então a gente ligou roteador, placa. E aí a partir disso pegou esse IP no ipconfig do Windows e pegou lá na Ethernet IPv4. Isso aí. Então aqui o nosso front-end está rodando e agora vamos chamar o servidor também. Beleza. Uhum. Voltando ao README. Tá, rodando então o servidor em Python e rodando também o front-end, a gente vai começar a mexer com a parte do VHDL, né? Então a gente vai abrir o nosso projeto da D2Net no Quartus, pode ser pela pasta ou vindo aqui mesmo pela IDE, e a gente vai mandar compilar ele. Então pode clicar no compile, e aqui eu vou cortar para não ter que compilar tudo, e terminando eu volto. Beleza, build compilado então aqui no Quartus, né? Agora a gente vai poder ir para o NIOS. Então, Tools, NIOS 2. Clique em OK para ir para a página default. E agora no NIOS a gente vai mexer com o nosso BSP e com o nosso arquivo em si. Então, caso você abra o Project Explorer ali e não tenha o BSP e o Xtea, o que você vai fazer? Você vai apertar o botão direito ali, Import, e aí vai em General e Existing Projects into Workspace. Aí Next, vai procurar o diretório Software, então você vai ir lá no projeto final, D2Net, Software, clique em OK, e ali vai ter o BSP e o Xtea. A gente, daí você clicaria nas duas caixinhas e em Finish, mas como a gente já tem, a gente vai cancelar.
E agora a gente vai começar a gerar eles. Então a gente vai apertar o botão direito no BSP e clicaria no News 2 e Generate BSP lá embaixo. Mas a gente não vai fazer isso porque a gente sabe que gera um erro em computadores diferentes por causa de caminho. Então o que você vai fazer? Você vai abrir a BSP e vai abrir o settings.bsp. No settings.bsp tem duas configurações importantes que a gente tem que mudar. Ali onde está em cima do mouse tem o SOPC Info, que é o design file. Ali você tem que alterar para o seu diretório. E a mesma coisa no BSP Generated Location. Você tem que alterar para o seu diretório. Então é só alterar ali o diretório, mantém ali ó, DO2net e o outro vai até o XTBSP que vai compilar tudo certinho. Então, fechando o setting.bsp e voltando lá, a gente pode simplesmente apertar o botão direito nele e mandar ele gerar o nosso BSP. Informação, BSP foi gerado. Começou. Algumas considerações antes de você buildar o XT é que a gente precisa primeiro buildar esse cara aqui, o BSP, e também aqui abrindo a pasta do XT, você entrando no arquivo init.c, na função SSS Initial Task, vai estar comentado em cima de onde você deverá mudar o IP para o IP da sua máquina, o mesmo que a gente colocou lá no server.py. Perfeito. Aí você builda e é para dar certo. Tá. Buildado então agora o nosso BSP e o nosso XT, a gente pode voltar para o Quartus e começar a carregar na plaquinha. Então, estava ali compilado, a gente vai em Tools, daí a gente vai no Programmer, na metade, isso. Você manda abrir por aqui. Só clicar em OK ali, não tem problema nenhum. Ali o hardware setup veja se está no USB Blaster certinho. Se tiver, verifique que é o ponto .sof, DE2net time limited ponto .sof, e aí é só clicar em Start. Ele vai deixar essa paginazinha aí da OpenCore, que é aquilo de licença que o professor falou. Não fechem esse arquivo e agora a gente pode seguir para o próximo passo. Então, uma vez que o programa já está rodando na placa, a gente vai dar uma olhada aqui nas configurações do Run. Você vai ali em Run Configuration, Run as Run Configurations. Aí, E aqui no project vai aparecer o XT, ele vai carregar o ponto .elf certinho, uma vez que você compilou. E em Target Connection, aqui no lado dá um Refresh Connections, seleciona esses dois caras aqui e marca essas checkboxes. isso. Primeiro marca as checkboxes, depois vai no Refresh Connections, daí você só vai clicar em Apply e Run. E lembra que tem que ser News 2 Hardware ali na esquerda. Não é News Model Sim, nem qualquer outra opção. É o News 2 Hardware que vai gerar uma nova configuração de hardware para News 2. Daí é só clicar em Run. Dá alguns warnings, Diminui, mas diminui o Project Explorer. Isso. Ali começou o download, inicialização. E ali, ok, projeto XT é carregado. A partir daí ele vai pedir o DHCP ali, como a gente pode ver. Conseguiu o IP, conseguiu o gateway, tudo certinho. O socket foi criado e ele está conversando com o Python. A partir daí você já pode criptografar e descriptografar arquivos à vontade. dois, um. Então, uma vez que a placa se conectar, que a conexão ali do socket for feita, o servidor ele vai dizer se está tudo certo ou não. E aí já dá para a gente abrir o nosso front-end. Aí a gente tem duas opções aqui de criptografar ou descriptografar um arquivo. Vou começar criptografando porque a gente não tem nada para descriptografar ainda, né? Então, vamos escolher ali um. A gente tem aqui na nossa pasta uns arquivos de teste e a gente escolhe uma chave.
Essa mesma chave vai ser usada para descriptografia. Como o XT usa a chave de 128 bits, a gente tem que ter esse tamanho definido de chave também. Beleza. Então vamos criptografar. Beleza? Encriptou. Criptografado. Depois a gente vai mostrar no LCD também da plaquinha que ele tem uma configuraçãozinha lá para mostrar, criptografando, espera uns segundinhos e aí retorna o Done. E aí no output a gente consegue ver o nosso criptografado do nosso teste. E aí caso queira ver... Ah não, a gente vê depois, acho. Tá, podemos descriptografar agora. Para descriptografar, mesma coisa. A gente escolhe um arquivo. Vamos pegar o nosso criptografado, no caso. Mesma chave, que senão não funciona a Chave. criptografia. Opa. E vamos descriptografar. 2 segundinhos e descriptografa. Perfeito? Show. Podemos ver agora o arquivo lá descriptografado. Nada mais é do que um lorem y. E se a gente quiser ver, ele é o mesmo lorem y que está nos arquivos de teste. Então, se quiser só confirmar, abre os arquivos de teste. Tá aí o mesmo lorem y. Show. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir, pela atenção. Quer se despedir, Pedro? Muito obrigado por acompanharem aí. Agora também a gente vai mostrar um pouco de como fica na placa em si e como que está o setup que a gente montou aqui. E é isso. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau. Então, só para mostrar como é que está o nosso setup aqui, a gente tem a DA2 conectada no roteador que o professor providenciou para nós. E esse mesmo roteador está conectado no meu computador. Beleza? Então, só para mostrar aqui também no terminal do servidor como ficam os logs da comunicação com a placa. E bora mostrar no LCD como que fica quando a gente está criptografando ou descriptografando um arquivo. Bora achar lá o nosso teste.txt. Vou colocar aquela mesma chave lá. Beleza? E vamos olhar para o LCD. Ele vai dizer que está encriptando e show. Fechou. Agora a mesma coisa para descriptografar. Por favor, não reparar na bagunça. Nem na fonte que ligou o cooler agora. Outputs, vamos ver aqui no nosso arquivo criptografado. Mesmo esquema, mesma chave. Opa. E fechou? Muito obrigado aí por nos acompanhar. Dá um alô aí, Ricardo.